O ressentimento de Xérias por esse ultraje aumentava ainda por causa das zombarias de seus companheiros, que não podiam deixar de rir quando ele lhes trazia a senha, já sabendo de antemão que seria algo daquela qualidade. Assim, não podendo mais suportar semelhante opróbrio, ele atreveu-se a declarar o seu intento a alguns companheiros. A primeira pessoa a quem ele revelou as suas intenções foi um senador, de nome Pompédio, que já havia passado por todos os cargos de maior honra. Ele era da seita de Epicuro e por isso pensava apenas em viver com tranquilidade. No entanto, um inimigo seu, de nome Timídio, acusou-o de ultrajar com palavras o imperador, alegando como testemunha uma comediante muito famosa, de nome Quintilha, pela qual Pompédio estava apaixonado. Mas a acusação era falsa, e a mulher recusou-se a mentir, pois estava em jogo a vida de uma pessoa que a amava. Isso obrigou Timídio a pedir que ela fosse torturada. Caio, que jamais deixava de se enfurecer em tais circunstâncias, ordenou a Xérias que o fizesse imediatamente. Ele costumava encarregar Xérias de semelhantes tarefas, convencido de que, em função das censuras que lhe movia por causa de sua frouxidão, ele as executaria com mais rigor que qualquer outro. Quando levavam Quintilha para ser torturada, ela encontrou um daqueles que sabiam da conspiração e pisou-lhe no pé, para animá-lo a ter coragem e o certificar de que nenhum tormento seria capaz de fazê-la confessar. Xérias, embora contra a vontade, porque era obrigado, torturou-a rudemente. A mulher sofreu como uma serenidade extraordinária, e ele depois levou-a até o imperador, no estado tão deplorável que, embora Caio tivesse um coração de bronze, não pôde deixar de ficar comovido. Assim, ele a declarou inocente, e também a Pompédio, e ainda mandou que lhe dessem dinheiro, para consolá-la pelo que havia sofrido, pois demonstrará não menos coragem nos tormentos que felicidade nos seus dias mais prósperos. Essa atitude de Caio causou sensível dor a Xérias, porque o fazia passar por cruel, obrigando a reduzir uma pessoa a tal estado que causara compaixão ao mais desumano dos homens. Incapaz de conter-se, ele resolveu falar a Papiniano, que desempenhava um cargo semelhante ao seu, e a Clemente, que também tinha um cargo no exército. Disse ele, dirigindo-se a Clemente: vos sabeis com que afeto e fidelidade velamos pela conservação do imperador e como, graças aos nossos cuidados e esforços, tantas conspirações contra ele foram descobertas, as quais custaram a vida a uns e levaram outros a tormentos tão cruéis que ele mesmo chegou a ficar compadecido. Mas seriam essas tarefas dignas de nossa profissão e de nossa coragem? Clemente nada respondeu, mas o rubor que lhe apareceu no rosto demonstrava muito bem o quanto ele se sentia envergonhado por estar desempenhando semelhante mistério, e que somente o medo o impedia de condenar a loucura e o furor de Caio. Xérias retomou o seu discurso com mais veemência e, depois de mencionar todos os males com que Roma e o Império eram oprimidos, acrescentou: eu sei que a causa disso tudo é atribuída ao imperador, mas na verdade é a Papiniano, a mim e a vós, Clemente, que Roma e toda a terra deveriam responsabilizar por tudo o que sofrem, pois somos os executores das cruéis determinações de Caio. E, podendo fazer cessar os efeitos de sua raiva contra os nossos concidadãos e contra todos aqueles que lhe são sujeitos, não temos vergonha de sermos nós mesmos os seus ministros, agindo como carrascos, e não como soldados, e de usar armas não para a conservação de Roma e do Império, mas para a manutenção desse tirano que não se contenta em subjugar os corpos, mas quer também tirar aos homens a liberdade de pensamento, obrigando-nos a manchar continuamente as nossas mãos com sangue deles e a fazê-los sofrer tormentos nos quais não se pode pensar sem horror. Vamos esperar que ele exerça sobre nós a mesma crueldade com que nos faz tratar os outros? Ou julgamos que dela nos poderemos esquivar, pela obediência que lhe prestamos? Em vez de nos agradecer, ele suspeita de que fazemos tais coisas obrigados e está tão acostumado aos assassínios que estes se tornaram o seu maior divertimento. Porque então imaginaríamos que, nessa multidão de inocentes vítimas de sua crueldade, seríamos os únicos capazes de escapar ao seu furor? Não nos enganemos. Consideremo-nos já condenados, a menos que asseguremos a nossa vida com a morte dele. Salvando-nos, salvemos todo o império.
Clemente aprovou os desígnios de Xérias, mas o aconselhou a mantê-los em segredo, pois, se alguém os descobrisse antes que fossem postos em prática, a morte deles seria certa. Era de opinião que aguardassem até que o tempo fizesse aparecer uma oportunidade favorável. E, ainda que a velhice, que lhe começava a gelar o sangue nas veias, o fizesse abraçar conselhos mais seguros, confessava que não podia haver argumentos mais honestos nem mais generosos que aqueles que acabavam de ser expostos. Depois dessa resposta, Clemente retirou-se para sua casa, refletindo naquilo que lhe fora dito também no que ele próprio dissera. Xérias, porém, estava muito preocupado com a possibilidade de vazar o segredo, por isso foi naquele mesmo instante procurar Cornélio Sabino, que também era comandante de uma companhia de guardas do imperador. Sabedor de que ele era um homem muito valente e apaixonado pelo bem público, e que sofria com impaciência o estado deplorável a que estava reduzido o império, julgou conveniente contar-lhe o seu intento, para obter a sua opinião em um assunto tão importante. Ele não se enganou em seu julgamento, pois Sabino experimentava os mesmos sentimentos, porém nada manifestava por não se atrever a confessá-los a ninguém. Ele escutou as palavras de Xérias com prazer, prometendo guardar segredo e até mesmo ajudá-lo. Estavam todos de acordo em que não havia tempo a perder e foram imediatamente procurar Minuciano, cuja virtude e generosidade era deles bem conhecida. Ciente de que era suspeito a Caio, por causa da morte de Lépido, seu amigo íntimo, ele era muito sensato para não perceber que correria um grande perigo, ainda que não houvesse outro motivo senão o próprio mérito deles, mas isso já era o suficiente para se temer o maligno príncipe. Todavia, era seguro confiar em Minuciano, pois, ainda que a magnitude do perigo impedisse que qualquer um deles manifestasse abertamente o ódio sentido por Caio, todos eles já haviam, em outras circunstâncias, dado a conhecer que a tirania do imperador lhes era insuportável, e essa conformidade de sentimentos já estabelecera entre eles uma certa amizade. O respeito de Xérias e de Sabino pela nobreza e pela extraordinária virtude de Minuciano os fez decidir que, em vez de lhe falar diretamente sobre o assunto, iriam esperar que ele lhes desse oportunidade para isso. A ideia deu resultado. Como todos sabiam que o imperador tinha o costume de dar como senha a Xérias uma palavra ultrajosa, Minuciano perguntou-lhe qual a palavra que lhe fora dada naquele dia. Xérias, alegre por aquela oportunidade tão favorável e sem nada temer da probidade de um homem como Minuciano, respondeu-lhe: "Dai-me, por favor, a palavra liberdade." Ele acrescentou: "Como sou feliz e como vos sou grato, pois me fazeis notar em vosso semblante que estáis me exortando a empreender uma coisa pela qual estou inflamado de ardor. Não é preciso mais para me levar a executá-la. E-me suficiente ver que a aprovais e que antes mesmo de falarmos já tínhamos o mesmo modo de pensar. Esta espada que verdes será suficiente para vos e para mim. Não há tempo a perder, e estou pronto a empreender qualquer coisa sob o vosso comando. Ordenai, somente, e sereis obedecido. Não importa que não tenhais espada, pois tendes aquela grandeza de alma de onde o ferro tira toda a sua força. Desejo entrar em ação, e não me preocupo com o que me poderá acontecer. Poderia eu pensar, sem vexame, em minha segurança pessoal quando vejo a liberdade pública oprimida, as leis violadas e todos os homens do império expostos ao furor desse tirano? Ouso mesmo crer que não sou indigno de ser o executor de uma tão grande missão, pois tenho os mesmos sentimentos que vós." Minuciano, ao ouvir Xérias falar desse modo, abraçou, louvou a sua generosidade e exortou-o a perseverar, e ambos separaram-se, rogando aos deuses que lhes fossem favoráveis. Alguns afirmam que um outro fato animou Xérias ainda mais. Quando ele entrava no palácio, ouviu uma voz que lhe dizia para não temer executar o que havia resolvido e tivesse a certeza da assistência dos deuses. Essas palavras de início o assustaram, pois julgou que o plano fora descoberto, mas depois não duvidou de que era algum dos conjurados, que assim lhe falava para animá-lo ainda mais, ou uma voz do céu a testemunhar que Deus não deixa de cuidar dos interesses dos homens. Nesse meio tempo, todavia, estavam todos convencidos de que da morte de Caio dependia a salvação do império, e cada qual, a porfia, conspirava para dele livrar o mundo. O número de conjurados então já era grande, pois havia também senadores e cavaleiros envolvidos.
Uniu-se também a eles Calisto, um liberto de Calígula que, mais que qualquer outro, estava junto dele, que se tornara tão temível que podia ser chamado companheiro de tirania do imperador. Ele não somente era muito poderoso pelo seu prestígio, mas também pelas grandes riquezas que havia adquirido, vendendo seu favor aos que o corrompiam com presentes. E assim, ele usava de modo muito insolente o seu poder. Ele, porém, conhecia o espírito de Caio e sabia que quando o imperador começava a suspeitar de alguém, jamais o perdoava. E, mesmo que não houvesse outra razão para temer, os muitos bens que possuía eram suficientes para que esse temível senhor desejasse matá-lo. Assim, trabalhava secretamente para se colocar nas boas graças de Cláudio, que talvez sucedesse a Caio no império. Disse-lhe que o imperador lhe havia ordenado que o envenenasse, mas ele se havia servido de diversos pretextos para diferir a execução daquela ordem tão cruel. Para mim, creio que era invenção com o propósito de granjear mérito perante Cláudio, pois, se Caio tivesse dado essa ordem, não havia probabilidade de Calisto não ser castigado em seguida, por ter deixado de cumpri-la. Cláudio, no entanto, ficou convencido de que os deuses usaram Calisto para salvá-lo do furor de Caio e agradeceu-lhe muito por se recusar a executar aquele serviço. A realização dos desígnios de Xérias estava sendo adiada por causa da morosidade de alguns conjurados, embora ele afirmasse que todo o tempo era próprio para levar a efeito o que pretendiam, quer enquanto Caio se dirigia ao Capitólio para oferecer sacrifícios por sua filha, quer no momento em que do alto de seu palácio lançava ao povo, na praça, moedas de ouro e de prata, quer durante a celebração de certas cerimônias que ele mesmo havia instituído. Embora estivesse sempre rodeado de pessoas prontas a defender a sua vida, o imperador de nada desconfiava e julgava-se em perfeita segurança. Desse modo, Xérias, aflito por tão longa demora e com medo de que a ocasião viesse a faltar, perguntou aos parceiros se eles julgavam que os deuses haviam tornado o tirano invulnerável. E dizia que, quanto a ele, não teria nenhuma dificuldade em matá-lo, mesmo que não tivesse uma espada. Todos louvavam o seu amor pelo bem público, mas julgavam necessário protelar um pouco, de modo que, diziam eles, se a coisa não saísse bem, a cidade não se pusesse em reboliço, e também por causa das investigações que se fariam contra eles, tirando aos outros o meio de executar esse intento enquanto ainda tinham a coragem de tentá-lo. Eles achavam mais conveniente aproveitar a ocasião dos jogos instituídos em honra a César, o qual, para se elevar ao soberano poder, foi o primeiro a suprimir a liberdade dos romanos, mudando a república em monarquia, porque, além da grande multidão de povo que acorria ao teatro, que então se situava em frente ao palácio, todas as pessoas pertencentes à nobreza de Roma para lá se dirigiam com as suas mulheres e filhos.